Bom, gente, então na aula de hoje nós vamos fazer uma recapitulação do que, segundo vocês, já foi estudado, né? Que foram como desenvolver as vistas de um projeto de interiores. Só que eu vou fazer isto hoje com margem a algumas dicas relacionadas a como fazer isso lá no AutoCAD também, tá? Bom, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que quando a gente está fazendo uma vista a partir de uma planta baixa, para um designer, a vista é também um momento em que ele está fazendo a criação. Porque a planificação frontal é o momento em que você vai olhar para a parede de frente e vai começar a colocar elementos e entender as proporções que acontecem na altura do seu espaço. Notem que uma planta baixa, simplesmente, ela não tem nem metade das informações que um projeto completo de interiores tem. A gente sabe que a planta baixa vai ser complementada por uma planta de forro, uma planta de iluminação e pelas vistas. As vistas carregam pelo menos metade do que o projeto de interiores tem. Daí vocês já começam a pesar que importância uma vista tem. O profissional que ele apresenta somente uma planta baixa para o cliente, ele está apresentando, no máximo, somente a metade das informações. Vocês vão perceber daqui a pouco, quando a gente começar a subir essa vista frontal aqui. Vamos começar exemplificando aqui por esse caso aqui, que é da planta baixa de uma área seca. No caso, aqui é uma salinha, tá? Uma salinha como se fosse uma sala de estar. Vou dar uma outra característica aqui para ela. Vou transformar ela numa salinha de TV, só para não ficar tão sem sentido essa sala. Pronto, virou uma salinha de TV. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente no momento de começar uma vista é que a gente precisa marcar aonde essa vista acontece. Porque, na verdade, toda vista é um corte. A gente está cortando, tá? Imagine que você fatiou o seu ambiente e vai olhar para frente dele com ele fatiado, como se a parede tivesse sido cortada e você agora quer entender o que está ali dentro. Imagine que uma pessoa que quisesse entender o que tem dentro de um prédio, imagine que para ele fosse possível serrar esse prédio ao meio e olhar para frente dele. De vez em quando a gente vê algumas campanhas publicitárias que mostram esse tipo de situação, né? A Tigre, por exemplo, já fez uma assim. É o que a gente faz quando a gente quer explicar um ambiente de interiores. Para marcar a vista, tem várias maneiras de você representar. Agora, eu defendo que é diferente você marcar a vista e representar a vista num desenho de arquitetura e num projeto de interiores. Nós trabalhamos com uma quantidade de informação muito maior do que existe num projeto de arquitetura. Sem falar que o projeto de interiores, ele não precisa seguir 100% à risca algumas representações de arquitetura, porque a gente não precisa aprovar projeto em órgão. Mas óbvio que a gente utiliza os conceitos de desenho técnico e aplica a eles, só fazendo algumas pequenas modificações, porque a prioridade do nosso projeto é fazer com que o cliente entenda a representação e também que o profissional entenda para fazer a execução. Bom, primeira coisa de todas, como eu havia dito, eu preciso escolher um local para fazer o corte que vai me dar a maior quantidade possível de informações desse projeto. Digamos que nesse momento eu queira representar essa vista que está olhando para frente deste sofá, que vai mostrar essa parede que está aqui ao fundo do ambiente. E eu vou escolher e fazer o meu corte passando por esta área aqui, ó, e olhando para lá. É comum que os arquitetos façam uma setinha de corte aqui fora e bote algum tipo de indicação, por exemplo, um triângulozinho, e escreva a letra desse corte. Alguns defendem que tem que colocar a marcação de um lado, a marcação do outro, e alguns falam corte AA, tá? Porque cada letra vai determinar qual é o corte que você quer mostrar no momento. Alguns dizem que o corte é especificado assim, corte AB. O que interessa é que depois, quando você for desenhar a sua vista, escreva embaixo dele ou corte AA ou corte AB. As duas maneiras são maneiras correntes que a gente vai ver aí nos projetos, tá? Mas eu prefiro fazer com que vocês entendam AA e BB. Vamos utilizar assim para os nossos projetos aqui nessa disciplina, ok? Eu não gosto muito desse triângulo, tá? Eu tenho o hábito de fazer assim, ó. Essa é uma representação que eu gosto muito. Eu boto uma outra setinha aqui, faço uma bolinha aqui em cima e coloco. Aí eu já estou entendendo
lado eu estou apontando. Os arquitetos, e inclusive porque isso é um conceito de desenho técnico, é uma norma de desenho técnico, depois que fazem essa marcação, costumam colocar ponto, traço, ponto, traço. E essa linha que representa o corte, ela normalmente é mais grossa do que tudo que tem no projeto. Ela é bem mais grossa. Imagine que a linha da parede que é grossa, essa daqui é mais grossa ainda, ok? Mas nós que trabalhamos com interiores, nós temos problemas quando a gente começa a poluir o projeto dessa maneira. Então é comum no projeto interior, ó, não ter isso aqui passando pelo projeto. Alguns profissionais vão discordar de mim, mas eu acredito que dessa maneira fica melhor a leitura. E alguns profissionais também costumam não situar o corte nas duas direções. Coloca somente ele assim, ó, de um lado, e já fica entendido que está olhando nesta direção. E ainda tem uma terceira maneira de fazer a apresentação da vista. Essa eu também trabalho muito, vocês vão ver projetos, principalmente os designers de interiores gostam muito desta maneira. Coloca assim, vista A, e simplesmente, ó, faz isso. Tudo isso está correto, ok? E essa daqui, por exemplo, costuma ser mais fácil de ser entendida pelo leigo. Porque você depois pode colocar aqui, ó, pode vir dentro do projeto, colocar no outro sentido, vista B, e ela está com a setinha apontando para lá. Facilita um pouco a leitura. Inclusive aqui, ó, nesse local que eu fiz o redondinho, do lado de fora, poderia ter um triângulozinho também para ficar mais fácil do leigo entender que está apontando para lá. Tudo depende muito, gente, do seu critério estético de composição de prancha. Você vai poder compor das diversas maneiras que eu estou explicando aqui. Aí, Você também pode fazer, tipo assim, um triângulo para cima, um triângulo do lado, um tanto do lado. Pode, né? Pode. Né? Pode fazer só o triângulozinho, escrever a letra dentro e não necessariamente escrever vista antes. Isso. Mas é mais fácil. Tem gente que chama de corte A, elevação A, tá? Tem diversas maneiras de você chamar isso daqui. Bom, feita a locação, agora você precisa colocar em algum local o seu corte, ou a sua vista, ou a sua elevação, depende de como você chama. Então você vem aqui embaixo, ó, e vai escrever elevação. Se você botou de um lado e de outro, vai colocar AA. Se você colocou só de um lado, basta colocar assim, elevação A. Deixa eu colocar aqui um pouco mais abaixo, que eu vou ocupar um pouco o espaço para ver. A. Primeira coisa que eu começo a desenhar, gente, na representação da vista ou do corte, é o piso. Então eu faço uma linha. Essa linha, ela tem que ser maior do que a área de abrangência do seu projeto. Ok? Torta pra caramba, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer ela pelo menos um pouco paralela com a minha parede. Melhora um pouco. Mas ainda tá torta. Eu vou contar com a compreensão e imaginação de vocês, tá? Para entender aí. Então, no segundo, agora que eu já tenho um piso para colocar a minha vista, eu vou buscar o alinhamento das paredes para fazer a marcação de onde eu tenho as paredes deste ambiente. Eu posso pegar aqui desse alinhamento dessa parede, eu puxar uma linha, tá? Pego daqui desse alinhamento dessa, puxo o outro, ok? Aí vou pegar dessa aqui de dentro também, ó, puxar a próxima linha e puxar a próxima linha. Gente, só para vocês terem uma noção de como que você ia estar fazendo isso no AutoCAD, bastava pegar a sua planta baixa, usar o comando Line, clicar nesta quina, puxar aqui para baixo, vai fazer a linha até maior do que essa que está aqui, que depois você dá um trim e corta essas sobras. Porque se torna mais prático fazer ela assim e depois sair cortando, tá? Depois, eu preciso definir o pé direito deste ambiente, tá? Essa é uma informação que você vai ter que ter. Você deverá ter. Você vai coletar ou com o arquiteto, ou com o profissional que trabalhou antes, ou você vai lá e vai fazer a medição no ambiente. Bota a treinazinha lá, descobre. Bom, vou colocar um valor aqui usual. Se a gente fosse pensar nisso no AutoCAD, qual seria o comando correto para copiar daqui para cima? Um offset é o comando que vem primeiro à cabeça da gente, né? Então, eu colocaria, é um valor muito comum, ó. Os valores usuais de pé direito que vocês vão encontrar nos apartamentos estão entre 2,60 e 2,80. É o comum em apartamentos, tá? Então,
deu o primeiro offset de 2,60. E aí, ó, vou colocar mais a laje aqui em cima. A gente não sabe que tamanho tem a laje. E como a laje não é trabalho para o designer, a gente chuta como 15 na maioria das vezes, tá? Então, a gente pode pegar aqui de novo nessa linha, dar um offset nela, ó, e vai colocar a lajezinha aqui com 15. Bom, as sobras, depois que você fez esse monte de passe-full de linha, você vai dando trim, vai cortando e vai ficar perfeitinho lá no AutoCAD. Bom, agora a gente vai começar a tentar estabelecer uma visão para os objetos que a gente consegue ver na planta baixa. Primeira coisa, como a altura do tapete é desprezível, o tapete não aparece em vista frontal, ok? A não ser que o seu tapete tenha uma textura ou uma volumetria tão considerável que quando a gente fizer a vista, ele pode aparecer como se fosse um felpozinho assim no chão, ó. Pode fazer uma penugem ou qualquer coisa para mostrar que ele é um tapete bastante volumoso. Mas normalmente, se ele não tiver essa característica, ele nem aparece. Bom, no momento que eu passei essa vista por aqui, existem coisas que além do que está aqui no ambiente, também vão aparecer. Por exemplo, esse corte passou por dentro de uma porta, por dentro de uma janela, que estavam dentro da parede. E como é que eu vou representar? Primeira coisa, gente, a porta, o corte dela vai do chão até 2,10 se a gente estiver no ambiente interno, tá? Se for uma porta que dê para a área externa, ela pode ter entre 2,30 e 2,50. Para efeito de você chutar, porque você que está criando, trabalhe 2,10 para ambientes internos, entre 2,30 e 2,50 para ambientes externos, tá? Se é uma situação real, você vai lá fazer a medição do que está lá no local. 2 e quanto para o ambiente externo? Entre 2,30 e 2,50. A verdade é que se você tiver um casarão com pé direito duplo, você pode ter uma porta até de 4 metros de altura, ok? Mas não é comum isso acontecer. Então, o mais comum é ter entre 2,30 e 2,50. Bom. Não é 2,10, né? Hã? 2,10. Portas internas, é bastante padrão isso. Em situações de construções populares, mesmo as portas externas têm 2,10 também. Então basta dar um offset aqui, se tiver no AutoCAD, com 2,10. Aí vai ficar uma linha grandona, né? Depois você dá um trim e corta o que sobrou. Gente, a representação da porta no corte, ela é igual à representação de janela. Lembra que a gente fazia uma linha paralela de 6 para cá, de 6 para cá, para sobrar 3 no meio? Vai fazer a mesma coisa. Dá um offset daqui para cá com 6, daqui para cá com 6. Aí vai ficar aquela linha grandona aqui no meio. Vai sobrar 3 no meio, que é justamente a espessurinha da porta, que normalmente a gente representa como 3, ó. E corta as sobrinhas aqui dela para ficar perfeito. E no caso, se aparecer uma janela, como apareceu aqui no corte, ele tá aparecendo. Então o que é que eu faço? Fazer a mesma coisa. A janela, também eu vou ter o topo dela que fica 2,10. Então eu dou um offset daqui para cá, ó, e traço 2,10 no topo. E aqui embaixo eu vou ter que marcar a altura do peitoril, que é a distância do chão até a base da janela. É comum que nas janelas de quarto, as janelas comuns, elas ficam entre 90 e 1,10 m. Isso é o comum. Mas a janela de banheiro, ela fica entre 1,50 m e 1,80 m. Aqui no caso eu poderia dar um offset de 90 e vai sair uma linha aqui. Ela sai grandona, né? Só que aí depois eu dou um trim de um lado, um trim do outro e ela fica assim certinha. E aí, gente, eu vou fazer igualzinho que está aqui na porta, ó. Vou dar um offset de 6 centímetros de um lado, 6 centímetros do outro, e vai ficar um filetinho de porta de 3 no meio. O que eu faço depois? Aciono o trim, corto essa parte de cima, corto essa parte de baixo, e está marcado uma janela e uma porta no meu corte, ok? Agora eu estou interessado em mostrar o que aparece na minha planta baixa de decoração, inclusive. Professor, a outra vista vai ser só televisão? Não, eu nem estou pensando em fazer outra vista. Nós vamos trabalhar nesse exemplo só com essa. Eu pensei que pegava mais do meio. Pode, você quem escolhe aonde você quer botar a sua vista. Se você, quando fizer a vista B, quiser botar a vista B bem aqui nesse ponto,
fazer assim, ó, e colocar vista B, fizer isso e apontar assim para baixo, como você colocou ela aqui neste ponto, ela vai aparecer esse sofazinho e vai aparecer a televisão. Tudo depende de aonde você quer botar o seu corte. Se você empurrar ele mais para cima, vai aparecendo mais coisas que normalmente não interessam. Ok? Então, a posição do corte, ela é colocada de acordo com o seu interesse do que você precisa mostrar ou não nessa vista. Mas aí você cortando aí, essa vista dele, aí não aparece nem corte nem tela, né? Não. Outra coisa que é bom vocês saberem. Para toda representação de vista, na planta baixa, as portas ficam abertas e as janelas fechadas. Nas vistas, tudo aparece fechado. Se a porta está fechada, ela está aqui dentro da parede, ela não fica aparecendo. Por isso que ela é representada assim. Janelinha também, ó, toda fechadinha. Tá? Isso é a representação padrão de desenho técnico. E aí, ó, vou começar a mostrar então o que a minha vista A está querendo representar, que é, aqui tem, na minha vista A, aparece na frente, ó, uma poltrona, não vai aparecer a minha mesa de canto, certo? Porque está na frente. Aqui tem uns vasos. Se eles forem baixos, não vão aparecer. Se eles forem altos, vai aparecer a cadeirinha e o vaso ao fundo. Vamos devagar, vamos começar com o que é mais simples e está mais na frente. Depois a gente chega lá. Então, gente, eu já posso puxar a linha daqui do canto do sofá, ó, como referência. E o limite aqui, ó, da parte de baixo do sofá, para fazer a marcação dele. Ele está na lateral. Bom, e como é que é essa lateral desse sofá? Ou você vai criar, ou você vai pegar uma foto e vai se basear nela e vai medir algum sofá que você conheça para fazer o lançamento. Ou você vai na loja, onde você vai adquirir aquele sofá para o seu cliente, vai medir, vai fazer um croquisinho anotando as medidas dele, para depois para poder transportar para cá, para essa vista lateral. Bom, mas as medidas a gente tem, pelo menos na planta baixa, a largura. Então eu já marquei aqui, ó, um limite para o meu sofá, que ele é daqui até aqui. Esse sofazinho então da lateral, eu já tenho ele marcado aqui, só que ó, lá no AutoCAD vai ficar uma linha até em cima, né, grandona. Agora eu vou marcar ele afastado um pouco do chão, certo? Que a gente não vai ter um pezinho depois. Dou um offset daqui para cá com mais ou menos uns 10 centímetros. Vai ficar aquela linha grandona, depois eu corto com 3 pedaços. E aí posso cortar essa parte de cá, ó. Na sequência, eu posso fazer um retângulo aqui embaixo, outro retângulo aqui, ó, e coloquei os pezinhos do sofá. Eu estou fazendo da maneira mais simples possível, porque depois a gente pode ir aprimorando e tornando mais complexo, tá? Bom, aí eu já sei qual é a altura daqui do meu encosto. Digamos que eu esteja sabendo que eu vou trabalhar com ela a aproximadamente 60 centímetros. Pego uma linha daqui do chão, dou um offset de 60 e ó, a lateral, isso aqui seria o braço do meu sofá, tá? Aí agora, eu vou cortar isso aqui tudo, porque eu já sei que isso aqui não me serve. E eu posso fazer um retângulo aqui em cima, ó, que é o encosto do sofá. Óbvio que aí eu fiz ele muito quadradão, retão. Mas vamos devagar, né, gente? Se eu começar a fazer tudo muito com style designer aqui, vai ficar complicado para vocês desenvolverem. Vocês precisam entender o conceito. Depois a gente vai viajar nas formas um pouco mais complexas quando a gente estiver desenvolvendo a prática. Bom, fiz aqui o primeiro sofazinho. Tem alguma coisa aparecendo lá por trás dele, ó. A mesa não dá, que está escondida, está exatamente no mesmo alinhamento. Mas tem 3 vasos aqui. Eu quero que eles apareçam, então eu vou fazer eles grandes. Eu vou puxar o alinhamento aqui com a linha, ó. Tem um vaso aqui no canto. Se eu quiser fazer ele um pouco menos simples, eu vou usar o comando arco e vou fazer um arco bem aqui, ó. Tchum, e outro arco aqui. Esse daqui eu não ensinei para vocês ainda, né? Então espera o momento certinho que vocês vão poder usar ele. Mas eu poderia ter feito assim, ó. Eu puxo as 2 linhas só para saber a largura dele. Aí eu dou um offset daqui para cá para poder pegar essa linha reta que é o topo do vaso. E esse arco aqui a gente vai usar o comando arco. Aí no momento certo a gente aprende a trabalhar com ele. Como tem mais de um, eu vou repetir o procedimento para fazer os arcos lá, os vasos lá. Ó. Puxa essas linhas daqui para saber onde é que eles ficam e vou botar. No meu caso aqui tem um mais alto, outro mais baixo.
Vê que aqui ó, até apareceu a lateral de alguns por trás da perna do sofá. Ó. Estão conseguindo entender? Bom, imaginando que vocês sejam profissionais caprichosos, vai dar vontade de fazer outros complementos, né? Eu vou enfiar um monte de varas de bambu aqui dentro desses vasos, que isso é a mania típica do Raul, né? Eu adoro colocar isso dentro do vaso. Bom, agora aqui, na sequência, eu vou ter um outro sofá. Vou puxar uma linha aqui do alinhamento dele, no início, outra no fim. Aqui já aparecem elementos um pouco diferentes do outro, porque a gente está vendo ele de frente, né? Vou fazer a mesma coisa. Se eu quiser, eu não preciso nem dar offset, porque eu já tenho um sofá que é do mesmo padrão dele, do lado. Na verdade é uma poltroninha, né? Mas como ele é da mesma coleção desse de cá, vamos imaginar, né? Muita imaginação. Então eu posso pegar puxar uma linha daqui dessa ponta, ó, e já marcar o limite do pé desse sofá. Como eu sei que o braço também é na mesma altura, porque é da mesma coleção, também puxo uma linha daqui, ó, e eu já tenho a marcação da altura das laterais do sofá. Ok? Agora, eu corto essa linha de cima, corto essa de cá, corto essa de cá, corto essa de cá, corto essa de cá, corto essa de cá. E vou botar só as perninhas do sofá aí. Com o quê? Um retângulozinho aqui embaixo, ó. De quanto? A largura você quem vai projetar, mas pode chutar com uns 10 centímetros, que é uma boa largura. Quanto de altura? Foi os 10 que eu tinha dado de offset aqui. Aí depois eu movo ele e coloco aqui. Ou eu já desenho ele clicando nessa quina para ele ficar aqui nesse canto. Se você não quisesse fazer retângulo, você podia fazer uma linha daqui para cá, dar um offset de 10 e pronto. Estava feito aí sua perninha. Mas eu prefiro sempre fazer com retângulo, porque se você precisar desmanchar uma parte, você carrega o retângulo inteiro. E a gente vai poder pintar esse objeto aqui, modular, mexer, ok? Bom, vou fazer esse mesmo retângulo, esse monte de linha com trim, offset, do lado de cá, ó. Só que é o seguinte, esse sofá tem um bracinho, né? Então eu vou puxar a linha daqui, ó. Olha no braço da bem aqui. E ele aqui tem outro braço, ó. Vou puxar uma linha. O outro braço deu bem aqui. E eu sei que aqui em cima tem uma almofada. Vamos chutar uma altura da almofada, o assento do vaso. Uns 15 para 20, tá bom, né? Vou botar aqui, ó. Isso já sou eu que sei, porque eu conheço o modelo do sofá. Na planta baixa não está aparecendo isso. Mas eu tenho que dar essa informação para o cliente. Isso aparece na vista frontal, tá? E você já tirou uma foto, já sabe que tem que aparecer. Então aparece a vista, na vista aqui, ó, uns 20 centímetros. Aí eu dou um offset, né? Daqui para cá para fazer esses 20 ou 15 que tem dele. Eu já sei que esse limite que está aqui, eu vou cortar com trim, concordam comigo? Porque a gente já viu pelo modelo aqui do lado, ó, que ele é um sofá que tem um custo mais alto. Aqui eu posso simplesmente fazer retângulo, ó. Um retângulo com esta largura por uma altura que eu posso definir assim. Aliás, não preciso fazer retângulo, ó. Eu puxo uma linha saindo aqui do topo desse outro sofá. Aí depois eu puxo uma linha saindo daqui assim, ó. E agora na hora que eu fizer o retângulo, eu clico nessa quina, clico nessa aqui e ele já vai sair um retângulo bem aqui, ó. Eu não precisava nem saber as medidas. Concordam? Eu utilizei o próprio alinhamento. Se a gente tivesse com a prancheta, a gente ia puxar a régua paralela, ia buscar o alinhamento aqui, ia riscar, né? Ia botar uns quadros bem aqui e ia traçar essa linha para juntar as linhas. E eu tenho um sofá aqui, caretão, né? Meio Robocop, mas tudo bem. Depois a gente vai fazer um sofá mais gracioso, tá? Aí eu vou deixar vocês viajarem mais nos styles aí. A gente faz mais fofinho o sofá. Aqui à direita, ó, já apareceu um outro elemento que antes não dava porque aquela poltrona escondia. Um criado mudo. Desculpa, uma mesa de canto. Vou chutar uma altura para ela. Quem me dá uma altura boa aí de mesa de canto? Ela não tem a altura do... Não é igual àquela que está de cada não? A altura Mas da ela não poltrona. aparece. A altura do É porque a mesa de canto aqui, essa não apareceu. Então, porque estava na mesma altura da poltrona, não é? Estava mais baixo que a poltrona, os pés estão alinhados com os pés da poltrona, então acabou que não apareceu.
tá? Então tudo que tiver mais baixo e assim, escondido não aparece. Assim. Às vezes não. Por exemplo, esse vaso, mesmo que ele fosse mais baixo, podia ser que as perninhas do vaso aparecessem aqui embaixo. E a gente consegue ver, porque aqui, ó, isso aqui é a perninha do sofá, ó. Tá vendo que o vaso tá aparecendo aqui, apesar disso? Mesmo que ele fosse baixo também apareceria? Ok? Mas aqui eu estava supondo que essa mesa não aparecesse. E na prática, como tem muita confusão de informação, a gente acaba não representando, mesmo que a perninha apareça. Às vezes a gente corta. Se lembrem, nosso projeto, apesar de ser técnico, ele às vezes ele precisa passar informação. Se você dá informação demais num caso como esse, você pode confundir tanto o profissional quanto o cliente. Só pela alturinha que você vai botar na mesa de canto de cá, já é fácil deduzir essa outra, tá? Então a gente não precisa ficar nesse grau de preciosismo. Aí agora, ó, vou puxar uma linha daqui, ó, vou puxar outra daqui, ó, veio de lá de cima, tá? E eu vou dar um offset nessa linha daqui, vou chutar aqui, uns 50 centímetros, tá? Pá. Agora, como que é essa mesa daí? Pela frontal. Tem 1000 maneiras de preparar a mestona, né? Eu posso fazer ela do modelo que eu quiser, com a frente que eu quiser. Posso fazer de vidro, de metal, largo, fino. É sua imaginação que vai mandar daqui para frente. Não tem segredo. Você pode criar. Vocês não criaram lá no desenho de mobiliário um monte de mobiliário diferente, com vários padrões? Vocês vão criar aqui também. O Raul vai inventar o dele agora. Essa minha, como ali só dá para ver o vidro de cima, eu vou dar um offset nessa linha que está aqui, ó, de 1 centímetro para baixo. 1 centímetro já é um vidro chique. Pra caramba, viu? Um vidro bem chique. Porque são 10 milímetros que é o vidro. Está entre os mais grossos. Depois de 10 também 15 e 20. Tá? Mas a gente não costuma para um objeto pequenininho como esse botar mais do que 10 milímetros. Então, ó, é um vidro caro também. Fiz aqui. Aí dou um trim, né? Corta essa linhazinha grande, corta isso aqui tudo. Já está aqui o meu objeto. E eu inventei aqui que essa minha mesinha de canto ia ter um pé assim, ó. Tchum, 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 tchum. Complicado isso? Será que vocês dariam conta de fazer? Dariam sim. Vou mostrar como é que você faria isso no AutoCAD. Comando Line com o orto ligado, clica aqui. Aí, puxa o mouse para baixo, digita 20, Enter. Aí ele chega neste ponto. Puxa o mouse para o lado, digita 40, Enter. Ele chega neste ponto. Puxa o mouse para cima. Para sair daqui até chegar embaixo da mesa, como ela tem do tampo de vidro, como aqui tem 1 centímetro já, e essa altura total era 50, lembra que eu dei um offset de 50? Eu vou colocar 49, concordam? E para parar aqui um pouco antes, estão vendo que eu parei antes? Como essa largurinha daqui, eu estou chutando que ali tenha uns 40, então eu vou puxar o mouse para cá, ó, nessa direção, com o orto ligado, e vou digitar 35, que ele vai parar um pouquinho antes do tampo da mesa. Quando eu terminar, eu pego. Isso daqui, desculpa gente, eu não fiz com line, eu fiz com polyline. Por que com polyline? Porque na hora que eu der um offset, vai vir inteiro tudo. Então eu fiz com polyline. A gente vai ver polyline, se eu não tiver ensinado ainda. Tudo bem. Eu mostro na próxima aula. Eu ensinei polyline já? Não. Não, né? Já? A gente vai aprender. Quando você der offset, ele vai dar offset em toda de uma só vez. O que vai sobrar? Uma linha para ser feita aqui e uma linha para fazer aqui. Só isso. Ok, acabei de fazer uma mesa de canto com a forma maluca. Na hora que você for cortar alguma coisa ali, se você for meter o trim, você não consegue, você vai ter que tirar tudo. Não, consegue sim. Só que é o seguinte, quando você faz com polyline, não, é normal, não tem problema nenhum. Dá para fazer trim numa boa. Dá. Agora, só que ele corta inteiro o objeto, né? Ele, dependendo de onde você passar, ele não vai cortar só partes. Aí depende muito da sua intenção, tá? Uma coisa é fato. Uma vez que você fez esse sofá na vista frontal, você pode transformar ele em bloco. E toda vez que aparecer um sofá que seja parecido com esse, você simplesmente copia ele aqui e coloca lá no seu outro corte. Outra dica que eu vou dar para vocês.
Já perceberam que nos blocos que eu dei para vocês, no que vocês devem ter baixado na internet, ter recebido da Lidiane, da Débora, não sei de quem mais, tem uns sofazinhos assim na vista frontal? Depois reparem que tem. Se eu não dei ainda blocos para vocês, eu vou dar ainda, tá? E tem uns bloquinhos assim, já na vista frontal, que em vez de você ter desenhado isso aqui tudinho, você só chega com ele aqui e coloca. Por que eu estou mostrando como desenhar? Porque vai ter situações onde os móveis que estão aqui, foi vocês quem desenharam ou criaram. A maioria dos designers preferem pegar algo pronto e só chegar lá e empurrar. Então ele já tem até um bloquinho pronto. Eu, por exemplo, eu não tenho esse hábito. Eu gosto muito de desenhar os meus móveis e eu mando para a loja para desenhar, para fazer com a altura que eu quero. Tá? Então, isso depende muito do trabalho de cada um. O meu eu desenho cada pecinha, cada contorno. Mas aqui só tem o que aparecer na planta baixa, gente. Isso aqui é uma parede. E essa parede, ela precisa de todo um planejamento de acordo com a intenção do profissional. Vamos lançar uma intenção minha aqui, de repente. Eu imaginei fazer assim. Vamos chutar. Eu falei de boca com o meu cliente, e a gente entrou num acordo. Eu gostaria de que mais ou menos essa região aqui, ó, à direita do meu sofá, próximo do criado mútuo, tivesse um painel subindo pela parede e que, atravessado no outro sentido, tivesse 2 tiras de madeira e entre as 2 tiras, palha. Poxa, você falando tudo isso com o cliente, ele não vai entender. Como provavelmente vocês agora devem ter uma noção próxima, mas não sabem do que eu estou falando, né? Então agora eu vou traçar o meu painel. Eu posso pegar essa linha que está aqui, ó, vou dar um offset para cá, com mais ou menos 60 centímetros, vou fazer essa linha do início do painel. Ok? Aí, essa mesma linha que eu coloquei aqui, eu vou dar um offset nela e vou colocar ela aqui atrás, ó. Óbvio que no início ela fica toda por cima do desenho com tudo, certo? Só que depois, quando eu rachurar esse sofá, ele vai ficar preenchido e tem uma opção de enviar ele para frente e botar esse painel para trás. Eu rachuro esse painel com madeira, posso até, na hora de rachurar esse painel com madeira, eu vou tirar esses móveis aqui e mover para baixo. Aí eu rachuro esse painel e ele fica com a textura de madeira. Então, rachurei o meu painel de madeira. Aqui, ó. Putz, todo mundo já enxergou. Ele tá aqui. Ele, inclusive, como está rachurado até lá, né? Ele vai aparecer a pontinha dele aqui embaixo ainda, né? Com toda a rachura dele. Bom, estando rachurado, aí eu pego esses móveis e devolvo para aqui, para cima dele. Se por um acaso o sofá ficar por trás, o painel ficar na frente deles, tem um comando chamado Draw Order, onde a gente vai colocar Send to Back, que é enviar para trás, este painel, e Bring to Front nesses objetos aqui. Aí um vai ficar na frente do outro na posição correta. Acabei de colocar meu painel de madeira. Agora eu vou colocar as tais tiras que eu falei, onde eu vou colocar uma textura de palha, por exemplo, uma fibra natural qualquer, no outro sentido. Vou vir aqui, pego essa linha aqui da laje, ó, vou dar um offset aqui de 30 centímetros, e ó, pá, lancei a primeira linha. Óbvio, gente, que essa primeira linha, ela vai ficar toda por cima do meu painel. Ela vai ficar assim inteirona, né? Aí o que é que eu faço? Dou um trim e corto essa linha porque ela não passa aqui por dentro. Aí dou um offset de novo de 5 centímetros dessa linha aqui pra cá, ó. Pá! Fiz a marcação da minha tira. Eu falei que ela era de quê? De madeira. A tira de madeira. Para entrar em concordância com esse painel de madeira que eu fiz aqui, certo? Aí eu já rachurei, ó. nem avisei, mas já rachurei com a textura de madeira. Rachura e textura de madeira, vocês têm até a aula gravada disso, né? Como colocar com textura de madeira. Aí eu pego essa linha aqui de baixo, dou um outro offset, vou colocar de 30. Pá! Aí botei aqui. E aí vou fazer o outro offset da linha para fechar a minha barrinha de madeira aqui, ó. Pá! 5 centímetros de offset. Agora eu rachurei de madeirinha aqui, madeirinha aqui, madeirinha aqui.
Nessa posição aqui, eu quero colocar a minha textura de palha. Só que eu sou um designer muito complexo. Eu gosto de ficar inventando complicação. Esse painel de palha que eu tenho no outro sentido atravessado, um painel rústico, eu quero fazer uma trama de sentido alternante. A cada 30 centímetros, para ficar um quadradinho, eu vou mudar o sentido da palha. Então, eu vou desenhar uma linha daqui para cá, ó, pá, e vou dar um offset de 30 centímetros dela daqui para cá. Aí, ó, pá, 30 centímetros, fiz uma linha. Essa daqui dá um offset de mais 30, pá, coloquei para cá. Já tenho 3 pedacinhos de 30 aqui, né? Esse do canto não precisa. Agora eu vou usar o Ratch com uma opção lá. Lembra que tem uma opção de fazer linhas paralelas? Que a gente aprendeu uma dessas. Só botar o espaçamento bem fininho com 2 centímetros. Aplica o Ratch aqui, ó, com 0 grau de inclinação, que essa textura de palha vai ficar assim. Essa de cá eu já vou alternar e vou botar com 90 graus o ângulo. Aí essa vai ficar assim. Essa de cá eu vou botar com 0 graus de novo. Vai ficar assim. E essa de cá eu vou ficar assim. Acabamos de fazer a vista. Olha a quantidade de informação que tinha nessa parede que na planta o cliente não ia conseguir entender. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Não. Bom, agora, essa daí foi uma vista que a gente desenvolveu, ou poderia ter desenvolvido, numa área seca. Agora vamos ver um exemplo de área molhada. Mas geralmente o mais usado mesmo realmente é a planta baixa. Não. O profissional que apresenta só a planta baixa, ele é um profissional que ele apresentou metade das informações e ele está negando as outras informações. Se você vê um profissional dizendo, eu fiz um projeto de interiores para a casa de fulano, e a única coisa que ele tem na mão é uma planta baixa, esse cara não fez um projeto de interiores, ele fez só uma planta baixa. Okay? O projeto de interiores, ele tem muito mais plantas do que um projeto de arquitetura. Não, é porque eu acho que a planta baixa acho que é mais entendível para o cliente do que as informações. Não sei que você está fazendo, você está negociando com o teu cliente e você está fazendo tudo isso aqui a mão livre e passar para depois você passar para o AutoCAD. Então o cliente está ciente de todas as informações que ele está recebendo ali. Concordo muito com o que você está falando, não. Eu tenho clientes que ele só sabe o que eu estou falando para ele quando essa vista frontal está mostrando os painéis. O próprio exemplo é o que eu falei agora para vocês. Eu estava falando que eu tinha um painel aqui e que eu tinha uma tira de palha. Vocês iam entender que era isso se eu não tivesse traçado tudo isso? Não, mas quando você está conversando isso com o cliente, você está propondo isso para ele, aí você está passando toda essa informação para ele. Mas se você faz não, normalmente, quando você vai apresentar uma proposta como essa, pode ser que tenha essa etapa de você dialogar com ele ali, fazendo em real time, em tempo real, você ficar arriscando. Mas, numa etapa mais madura, o comum, é você pegar essa planta baixa. A maioria dos profissionais não fazem esse real time, porque a maioria não tem essa capacidade. Ele fica no escritório, cria, marca um dia para reunião, aí o cliente vai no escritório e ele pega esse coloridinho, todo bonitinho e mostra. Quando isso está desenhado, tudo certinho, no tamanho coloridinho, o cliente tem uma capacidade muito maior de compreender o que o profissional quer passar. E o profissional que não faz isso, ele não está apresentando um projeto completo. E na hora que você explica, fala assim, é assim que eu vou fazer assim, por mais que você faz um croquis, é a vista total. O croquis, ele não tem escala, tem muita coisa que não está precisa, tem muita coisa que não vai bater. E você fazendo o projeto mesmo, todo com medida, é uma coisa factível, é uma coisa passível de execução. Qualquer profissional pode depois, você vai colocar as cotas com as medidas e executar. Nenhum profissional que se preze, ele mostra uma planta baixa e fica de boca dizendo aqui vai ter um painel, aqui vai ter não sei o quê, ou ele só escreve. E isso não é apresentar um projeto de interiores. E se esse aqui fosse em perspectiva, essa parte aqui também seria apresentada do mesmo jeito? Pode, mas sabe o que acontece? Não é uma apresentação técnica. É uma visão artística para que as pessoas possam entender, mas ele não serve para execução de obra. Ele serve só para que as pessoas entendam. Normalmente, quando o projeto é muito complexo, a gente tem que fazer uma planta baixa, tem que fazer a vista e ainda tem que fazer a perspectiva, porque senão nem o cliente entende e nem os profissionais. Agora, quando é uma coisa muito simples, nesse caso aqui que é bastante simples, uma planta e uma vista resolve tudo, né?
Mas isso aqui, ó, é o mínimo que um profissional apresenta. Mas se lembre, isso é mínimo. Para terminar esse projeto, tinha que ter a planta de luminotécnica, a planta de forro. Se aqui fosse área molhada, planta de marmoraria. Se tivesse detalhe em vidro, planta de vidraçaria. Tem todo um jogo de detalhes, um caderno que vai especificando cada uma das coisas que o projeto tem. E Okay? vai dar tempo da gente aprender isso até o curso acabar? Vai dar sim, porque a outra turma que está estudando em paralelo com vocês já sabem fazer 80% dessas coisas que eu estou falando. Olha só, a gente Outra turma que você parece que está tendo agora aula com a Débora? Que está tendo aula agora com a dela. Mas eles vão se formar quando? Agora. Eles já estão na última disciplina do curso. Então, olha só. Não, na penúltima, né? Porque a última, que é o projeto final, vocês ainda vão aprender mais algumas coisas. Olha só, a gente conversou com a Lidiane e ela até trouxe o projeto dela. Eu não sei se ela conversou contigo. Ela até trouxe o projeto dela, mostrou pra gente como é que executa um projeto, porque eu acho que a gente tem que ter esse conhecimento. E ela falou que ia falar com vocês, se você quisesse trazer o seu também para mostrar como é que é. Acho que seria Vou ter todo o prazer do mundo. Já não trouxe ainda, porque não coube a ocasião. A gente agora que está vendo isso, e agora que vocês estão tendo contato com as outras plantas. Vocês começaram a luminotécnica, né? Não, começou ainda não. Vai começar. Principalmente se você conhecer design, o que a Lidiane trouxe foi de arquiteto. Então eu acho que é uma diferença. Eu vou trazer um projeto de interiores mesmo, com todas essas coisas, para vocês entenderem. Se eu puder, não, gente, eu vou mostrar um projeto completo de qualquer maneira para vocês. Como eu mostrei para todas as turmas. Eu vou trazer não só um, eu vou trazer mais de um projeto de interiores colorido como um profissional deve apresentar. Até porque o projeto que vocês vão me entregar vai ter que obedecer esse padrão do que eu vou mostrar para vocês. E vocês têm que estar preparados para apresentar dessa maneira. Tá bom? Olha eu me entregando e gravando ali, né? Se eu não cumprir depois, eu tô lascado, né? Ah, você tá gravando? Tá gravando tudo. Ah, fica muito louco, Maria. Eu sei. Por isso que eu falei, evitem conversas paralelas. Pode. Só não pode desviar, né? Vocês começaram aí a viajar entre as coisas, tem que tomar cuidado só. Aí, gente, agora aqui, só pra gente dar continuidade. É melhor eu cortar a aula, deixar essa como área seca e depois salvo outro área molhada, né? Deixa eu cortar a aula. Tá dando pra ver bem direitinho aí, né?